Uma saudação carinhosa a você, casal equipista, que assiste esse vídeo. É a oportunidade que eu tenho de reencontrá-los através desse meio virtual que nós estamos experimentando devido a essa pandemia que estamos atravessando. Nós temos uma lógica a obedecer. Eu parto do princípio que a reflexão sobre os retiros pertence não ao movimento, mas à tradição judaico-cristã. Esse é o primeiro ponto que nós vamos conversar. Depois, de que existe uma originalidade no Padre Henrique Cafarel, que é trazer, ao dar importância a esses retiros, trazê-los para dentro das equipes de Nossa Senhora. Então são os retiros de casais. Depois, esse retiro de casal como um PCE, um ponto concreto de esforço, uma ferramenta para se atingir a vida de santidade em plenitude, a busca da plenitude da santidade. E, por fim, algumas sugestões práticas que eu tenho para conversar com vocês, fruto desse tempo que a gente atua pregando retiros em muitos lugares, provavelmente para alguns dos que estão me assistindo nesse momento. A prática dos retiros é um patrimônio eclesial, fruto da nossa tradição. Não foi o movimento das equipes que inventou os retiros. Não foi o Padre Cafarel que descobriu os retiros. A nossa tradição eclesial judaico-cristã traz na sua história bíblica, na sua história do início das primeiras comunidades, na sua história eclesial de igreja até os dias atuais, o retiro que vem acompanhando como um caminho para se chegar à medida alta desse encontro e sintonia com Deus. Ordenado sacerdote em 19 de abril de 1930, desde o início de suas atividades, ele demonstra grande apreço aos retiros, dedicando boa parte do seu tempo ao apostolado da pregação dos mesmos. Convicto que os retiros são instrumentos fundamentais para se atingir a medida alta da vida cristã, Cafarel, desde os primeiros contatos com os casais que buscavam esse mesmo objetivo, insere os retiros na vivência da espiritualidade conjugal. Nós temos um relato do próprio Henrique Cafarel, no Amor e Graça, traduzido no Brasil. Nós temos um relato em que Cafarel diz o seguinte sobre essa importância dos retiros na vida conjugal. Era pelo fim do primeiro retiro de casais que eu pregava. Isso há vários anos. Durante 3 dias falei a uma quinzena de casais da dignidade de sua vocação e da missão na igreja. Eles me abriram sua alma com maravilhosa confiança. Uns se revelaram generosos, não regateando o seu dom a Deus, nem menosprezando a sua lei. Outros me confiaram suas dificuldades e suas lutas. Senti-me profundamente admirado de sua coragem, de sua humildade e descobri a grandeza do amor humano quando a graça de Deus o habita. Na hora da despedida, meu reconhecimento para com eles era certamente tão vivo quanto o que me testemunhavam. Olha o que escreve o Cafarel. Um deles, acompanhando suas palavras com um sorriso, agradecia-me nestes termos: desta vez, Margarida e eu estamos casados de verdade. Desta vez, respondi-lhe eu, compreendi de verdade a minha missão junto aos casais. Terminado o retiro, passei a tarde em casa de amigos que me tinham convidado a pregá-lo. Quando entrei para o quarto, ao descer as persianas, notei que havia luzes em outras janelas. Eles voltaram para suas casas, pensei eu, evocando as lembranças de meus retirantes. E nesses lares há certamente, nesta noite, uma ternura humana mais ardente e um amor de Deus mais profundo. Que relato lindo que mostra a importância que Cafarel dá aos retiros para os casais. O Padre Cafarel sistematiza os retiros como um serviço à espiritualidade conjugal na pedagogia do movimento. É oportuno nesse momento destacar um bem-intencionado equívoco que acontece com muita frequência nas equipes de Nossa Senhora. Atenção, nós somos um movimento de casais e não um movimento de família. Forte essa afirmação, aparentemente ambígua, pode dar a impressão que estamos desmerecendo a família como movimento, mas é justamente o contrário. Valorizando e priorizando o casal, nosso específico, as equipes de Nossa Senhora estão atuando de maneira eficaz e eficiente na vida familiar. As equipes de Nossa Senhora, peritas em espiritualidade conjugal e entreajuda, e é este o seu carisma, o dom de Deus que lhes é próprio,
são inevitavelmente peritas em família. Então, atenção que este ponto termina com uma conclusão. Se no primeiro a gente descobre que os retiros fazem parte da tradição eclesial, Padre Caffarel dá importância tremenda aos retiros na sua vida para as pessoas, e quando os casais o procuram, ele diz: eu preciso aplicar isso aos casais, e fala da importância. E aí, os retiros se enquadram dentro de um grupo de pontos, que são pontos concretos de esforço para que se atinja a santidade, né? Os PCS, particularmente os retiros, no pensamento do Caffarel, né? Em nosso movimento, e assim nós iniciamos mais um ponto, né? Que é mais esta caminhada, além de dar importância, ele insere na pedagogia do movimento. Em nosso movimento, para caminhar numa direção de crescimento espiritual e humano, nos é sugerido tomar um itinerário lógico, usando os meios necessários para seguir fielmente essa direção. As equipes de Nossa Senhora deram o nome de pontos concretos de esforço a esses meios para se atingir esse crescimento espiritual. Entre os convites de santificação propostos pelos PCS, destacamos o retiro anual. A eficácia e a orientação do retiro como meio de crescimento espiritual assumem caráter de obrigação no movimento, como fica explicitado com clareza nas palavras do próprio padre Henri Caffarel. Deve-se ficar claro que, ao valorizar o esforço de participarmos de um retiro anual, nosso fundador não está compactuando com nenhum tipo de neopelagianismo. Não é a participação nos retiros que nos garantirão a santidade. Afirmar isso não significa relativizar a importância dos retiros. Caso alguém entenda que não precisa do retiro, ele é convidado a participar, nem que seja pelos demais, numa espécie de busca comunitária pela santidade, própria do auxílio mútuo, uma das místicas do movimento das equipes de Nossa Senhora. A primeira norma vem lá do Guia das Equipes de Nossa Senhora, o Estatuto das Equipes de Nossa Senhora, né? Essa primeira norma diz o seguinte: fazer cada ano um retiro fechado de 48 horas no mínimo, marido e mulher juntos na medida do possível, é obrigatório pelo menos um retiro antes do compromisso das equipes. Outro documento que nos traz é a mística dos pontos concretos de esforço, né? Esse documento, mística do ponto concreto de esforço, ele diz assim: pôr-se a cada ano ante o Senhor em casal durante um retiro de 48 horas, no mínimo, para refletir e planejar a vida em sua presença. E por fim, trago mais um documento, o Guia das Equipes de Nossa Senhora, a Pedagogia das Equipes de Nossa Senhora. E lá está escrito: levar um tempo anualmente a fim de se colocar perante o Senhor, se possível como casal, em um retiro que nos permita refletir e organizar nossa vida em sua presença. Nosso movimento, as equipes de Nossa Senhora, deve ser um espaço privilegiado para se construir a espiritualidade conjugal, onde quem busca Deus é o casal. Por isso, o retiro é para o casal. Um outro ponto a ser destacado é o tempo, 2 dias. A dificuldade de se encontrar um tempo no mundo atual para se retirar é real, eu concordo. Essa obrigação de parar 2 dias pode parecer demasiada, também concordo. Essa preocupação não é descabida, mas devemos colocá-la na dimensão diante da importância de cultivar uma autêntica espiritualidade conjugal através de um retiro anual. Olha o que diz o Caffarel sobre a importância de se dedicar um tempo e de rezar. Ficarei pensativo se alguém retrucar: mas onde quer o Senhor que eu encontre tempo para rezar? Ou esta pessoa nada compreendeu do caráter vital da oração para a manutenção da vida religiosa, ou então se trata de um caso que merece os cuidados do psiquiatra. Isso diz o padre Caffarel. Seria uma loucura, traduzindo em outras palavras, a pessoa não valorizar um tempo de oração e ao mesmo tempo dizer que está buscando Deus. Caffarel abordou com firmeza o tema dos retiros. Disse de sua importância, da conveniência que sejam pregados por padres que vivam problemas da espiritualidade conjugal. Disse do valor do silêncio, alimento para a palavra de Deus, necessário para que se possa escutar Deus. Disse de sua organização pelos dirigentes, que devem dizer ao pregador que assuntos desejam ser abordados. O apostolado mais perfeito para os casais do movimento é, segundo ele, trazer casais para participarem de um retiro espiritual. Deste relato, que explicita a importância que o nosso querido padre Caffarel dá ao tema dos retiros, eu destaco 3 pontos.
organização, pregador e silêncio. Vamos para o primeiro, organização. Ordinariamente, os retiros promovidos pelas equipes de Nossa Senhora devem ajustar-se à tradição dos documentos do movimento, mantendo as 48 horas de pleno recolhimento efetivo. Atenção, ordinariamente. Existe o extraordinário, nós estamos falando ordinariamente. O retiro deve ser fechado, ordinariamente. Sabemos que em algumas realidades existem outros modelos, mas não se esqueçam que são extraordinários. Exceção à regra, fogem do ideal. Retiro é tempo de colocar os conteúdos da fé, a razão, para iluminar a vida do casal que busca coerência com eles e discernir oração que precisa ser melhorado neste processo. Pregador. É de fundamental importância a escolha e o convite do pregador. Os casais devem partilhar com ele, na preparação, o tema a ser desenvolvido, o roteiro, a metodologia geral. Além da organização e do pregador, é o silêncio. As ocasiões e ambientes que frequentamos exigem atitudes e comportamentos condizentes com eles. Ninguém deveria ir assistir a uma peça de teatro com os amigos para, durante a peça, colocar a conversa em dia. Melhor seria escolher um restaurante. No retiro não é diferente. Sendo um tempo dedicado para a escuta de Deus, o correto é nos colocarmos em atitude de escuta. A melhor maneira para isso é o silêncio. Assim lembrava Bento XVI: esforçai-vos para descobrir o valor do silêncio como condição para o recolhimento interior, para poder escutar a Deus. Atenção! É fundamental o silêncio interior e exterior, como nos ensina o Papa Francisco. Abre aspas para o nosso Santo Padre. O silêncio é tão importante. Vamos ao encontro com o Senhor, e o silêncio prepara-nos e acompanha-nos. Permanecer em silêncio, juntamente com Jesus, e do misterioso silêncio de Deus, brota a sua palavra que ressoa no nosso coração. Por fim, quero concluir esse caminho. Atenção, nós partimos do princípio de que os retiros fazem parte, os retiros estão inseridos na nossa caminhada histórica, na nossa caminhada de povo de Deus judaico-cristã. Antigo Testamento, Jesus, Novo Testamento, as primeiras comunidades cristãs, a história da igreja, a sistematização na Idade Média, ou seja, tudo isto mostra e insere o retiro como uma prática inserida na nossa realidade. Aí entra o padre Cafarel, que na sua vida de ministério de padre, esse foi o segundo ponto que nós refletimos, já valoriza os retiros para os jovens que atende, para a sua vida, no seu cotidiano. Quando os casais procuram, sabedor desta importância, ele coloca os retiros na dinâmica das equipes de Nossa Senhora. Aí nós demos mais um passo. As equipes de Nossa Senhora acolhem essa dinâmica e colocam como um ponto concreto de esforço, uma obrigação. Desculpe se o peso da palavra é forte, mas é este mesmo. Nós, equipistas, temos obrigações. Nós entramos num sistema pedagógico que nos vai levar até a busca da santidade de maneira plena. Nós não nos conformamos com a mediocridade da santidade. Nós queremos a medida alta. Sabemos que ela só será atingida em Deus, mas temos o dever de buscá-la. E vocês, casais, de buscá-la junto, em conjunto. Por isso, os retiros, como outros PCS, se tornam um caminho para a santidade. E nós explicitamos isso. Concluo agora, caros casais equipistas que gastaram esse tempo para escutar essa reflexão, pontuando o que é necessário, na minha compreensão, para que um retiro seja eficaz. Primeiro, a força criadora do Espírito de Deus, que nunca falha. Segundo, a boa disposição do retirante, sua liberdade interior, sua docilidade, humildade. Depois, a ação discreta e humilde de um orientador espiritual preparado e competente. Ele não pode ser um empecilho para que os casais rezem. Por fim, a colaboração de todos para criar um ambiente de retiro.
Colaborar com o silêncio é ajuda mútua, caridade para com o próximo, que quer rezar. Eu não deveria ir para um retiro com outro intuito a não ser ouvir a Deus, confrontar minha vida com a palavra e ajudar os outros com o meu silêncio a também encontrarem Deus através do confronto de suas vidas no silêncio da palavra de Deus. Que os retiros sejam prioridades em nossos planejamentos. Que o poderoso continue realizando maravilhas em nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe cada um de vocês, abençoe o nosso movimento, abençoe a nossa busca de santidade, de encontro com Deus, de modo muito especial nos retiros das equipes de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho de sempre de vocês. Deus abençoe.